Isso dos stories, assim, do contexto dos stories, o abrir o contexto faz toda a total diferença. Sei lá, do nada, você tem uma pizzaria, do nada aparece um stories assim de um navio, tipo, você fazendo um cruzeiro, né? Do nada, não fala nada. Cara, assim, Nada pesaço. o que isso tem a ver com a vida? Agora, se você grava um stories, explica, olha, quero agradecer e assim por diante, tô vindo aqui por causa disso, daquilo outro. Você explica o contexto, mostra o que está acontecendo e fecha o contexto. Você abre, mostra e fecha o contexto. Isso. Então, tá indo fazer um curso, uma especialização? Está começando mais um episódio do MDV Cast. Aqui você dará os primeiros passos para a sua empresa conquistar uma marca de valor e se tornar uma referência na sua região. Então aproveita e acompanha a gente também lá no Instagram, @agenciamito. Bom episódio! Começando mais um episódio, hoje vamos bater um papo sobre o poder do contexto aqui. Se você é daqueles que fica puto da vida que você falou um mesmo assunto que um outro comerciante falou, uma outra marca falou, e pra ele parece que todo mundo escuta, engaja, comenta, interage, e aí pra você, cara, o que tá acontecendo comigo? Que eu falei a mesma coisa, só que pra ele dá certo, pra mim não dá certo. Você vai entender hoje o poder do contexto e como usar o poder do contexto a seu favor. Beleza? Seja bem-vindo, Tavo. É isso aí. Cara, pra quem tem produto de qualidade, atendimento de qualidade, serviço de qualidade, investe no seu ambiente, investe em todo o seu negócio, né, em toda a roupagem do seu negócio, saber usar o contexto na comunicação é fundamental. Exatamente, não adianta ficar chorando, se fazendo de vítima, Que o se concorrente... se sentindo injustiçado, porque, nossa, eu falo a mesma coisa, eu tô falando a mesma coisa, e por que o dele as pessoas acreditam e em mim não acreditam? Ou dão bola e tal. É muito engraçado porque em 2012 eu participei de uma empresa de multinível e eu falava muito sobre sucesso, sobre empreender, sobre ser milionário, aquelas coisas todas, e ninguém me ouvia, porque eu era um fudido. Só que foi muito engraçado, foi em 2014, 2015, a gente foi numa palestra do Carlos Wizard. Pra quem não conhece Carlos Wizard, ele é um brasileiro, Dono das escolas Wizard, bilionário, vendeu a empresa por mais de 1 bilhão, dono do mundo verde, o cara cheio da grana, e a gente foi, eu e o Evandro, super empolgado na palestra dele. Não, eu lembro assim, ó, o início da palestra. Assim, beleza, a palestra é o Carlos Wizard. Tá, assim, tinha um monte de palestra e tal, a gente assim, tá bom. Meio de lado ali, aí ele começou assim, né? Olá e tal, meu nome é Carlos Wizard e hoje eu vou explicar os 7 passos para você ter sucesso. Recentemente eu vendi a minha empresa por 1 bilhão e não sei o que lá, e ele até contou a história. Aí eu contei isso pra minha família e o meu filho, acho que de 14 anos, perguntou: papai, então você agora tá desempregado? Aí tipo, quando ele falou isso, um olhou pro outro, eu e o Tavo, a gente arregalou o olho. Ele, então pegue papel e caneta pra você anotar cada um desses 7 passos. Nossa, eu tava que nem um louco anotando cada um dos passos. Só que assim, eu já era frenético estudando livros de empreendedorismo, livros sobre sucesso, livros sobre gestão financeira e cara, ele falou o básico do básico do básico. Tem uma meta, trabalhe duro, aquelas coisas... gaste menos que você ganha, assuma a responsabilidade pelo seu sucesso. E tipo, enquanto tava falando, a gente anotava passo 1. E quando terminou a palestra, foi super bom, não tem nada de errado com a palestra, mas o conteúdo ali era um conteúdo relativamente básico para quem estudou profundamente gestão financeira. E aí, tipo, no final a gente sempre costuma fazer um bate-bola ali, o que tu anotou e tal, a gente revisando o caderno, a gente olhou, um olha pra cara do outro. Assim, tem uma meta, puta que pariu. Mas o fato é, o contexto que ele criou ali fez com que prendesse muito a nossa atenção para ouvir a história e ouvir o conteúdo que ele tinha a entregar, né? E até falando sobre isso antes que eu esqueça, se você gosta dos episódios aqui, já está acostumado a acompanhar, compartilhe esse episódio com outro amigo empreendedor, dono ou dona de um negócio local que também tem um bom serviço, um bom produto, um bom atendimento e merece que a sua marca seja vista como uma marca de valor nas redes sociais.
Beleza? Também acompanha a gente lá no Instagram, @agenciamito. Lá diariamente a gente posta um monte de conteúdo para te ajudar a chegar no marco histórico de 1 milhão de faturamento através do digital, específico para o seu negócio local. Beleza? E fica até o final que vamos trazer exemplos práticos de clientes nossos que aplicaram isso. Maravilha? É muito engraçado porque todos os dias as pessoas perguntam: ah, mas vocês são uma empresa que ensina a mexer no Instagram? Pé. Resposta errada. Pergunta errada. Por quê? Porque não é só de Instagram. Eu não vou te ensinar diquinhas para você atrair clientes magicamente pelo Instagram. Não é isso. É você utilizar os ativos que você tem na sua marca para isso gerar negócio. Então as pessoas geralmente perguntam: ah, mas tem que ter um feed bonito, tem que ter A, tem que ter B. Depende do contexto que você quer criar, que é isso que a gente está falando aqui. Então, mas qual que é o segredo? O segredo é tudo ter congruência. No final das contas, o poder do contexto é você ter congruência com aquilo que você faz, aquilo que você é e aquilo que você comunica. Então, se o ambiente importa, se o produto importa, a foto importa, etc., importa sim. Sim, perfeito. Então, isso. assim, tudo vai se basear, assim, o contexto que você vai criar para poder entregar o seu conteúdo e a sua informação é o contexto que ele vai, primeiro, tem que fazer sentido para o seu cliente ideal. Então a gente fala lá no início do processo que você tem que ter clareza de quem é o seu cliente ideal e qual é a transformação que você quer proporcionar para ele. E aí você cria um contexto que comunica isso. Então é óbvio que não são só as palavras que você disse, é o contexto onde isso é dito e a maneira como isso é dito. Então, eu até lembro também da história, primeira vez que eu ouvi a seguinte frase, que era: contexto maior que informação. Eu estava em 2014 participando de um curso em Orlando com o T. Harv Eker e o Blair Singer, que era um curso treinando o treinador, Train the Trainer. E ele era um curso onde ajudava treinadores a falar melhor no palco, aprender a atenção das pessoas, a como cativar a audiência ali, palco mesmo, né? Palco, plateia e tal. Mas ele foi lá, ele pegou e desenhou uma xícara no Flipchart e ele fez uma seta assim, dizendo, o conteúdo que tá dentro da xícara é o conteúdo e a xícara em si é o contexto. E aí ele escreveu assim, contexto maior que informação que estava dentro da xícara. Por que isso? Porque aquilo que a gente estava explicando do Carlos Wizard, não é só o que é dito. O papel aceita qualquer coisa, o que você escrever, o Instagram aceita qualquer coisa que você escreva, você pode ligar uma câmera e falar qualquer coisa. Que já é mais difícil, né? Ligar a câmera e falar, você já está à frente do seu concorrente. Não só isso, mas o que eu quero dizer, é mais difícil você fugir do contexto, né? É a tua cara ali, o teu sorriso, o brilho dos olhos, não é mais difícil você disfarçar um contexto com câmera. E aí ele pediu assim: pessoal, digam pra mim aí o que vocês acham que faz parte do contexto. Aí o pessoal começou a falar tom de voz, roupa, falando no ambiente de um palestrante, né? Falou o slide, tudo o pessoal foi listando, listou umas 20 itens que faziam parte do contexto. Então ali começou a cair uma chave que, tudo ao redor faz parte de um contexto onde a informação é entregue, né? Perfeito. A gente chama isso de, falando marketês, gatilho mental da prova, que é você provar aquilo que você entrega. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de manutenção de ar-condicionado. O que as empresas de manutenção de ar-condicionado falam? O meu serviço é de muita qualidade. Prova que o serviço é de qualidade. Então você deixa o ambiente limpinho, você tem um bom pós-venda, você, cuida da máquina, limpa a máquina. Esses dias eu fiz manutenção dos ar-condicionados lá de casa, o cara tirou um balde de sujeira lá de dentro. E daí, ele poderia ter filmado aquilo, mas a minha esposa foi lá e filmou. Ela falou: nossa, olha só o que tinha no ar-condicionado do nosso quarto e etc. Então, se ele faz isso, olha só, trazendo mais saúde para o meu cliente, eu me importo com isso, etc. Isso está criando um contexto, entendeu? A pessoa vende roupa.
Cara, mostra você lá nos seus fornecedores, escolhendo roupa, o cuidado que você tem. Não, essa sim, porque essa tem a ver com o estilo da minha cliente ideal. Não, essa não, porque as minhas clientes não gostam desse detalhe. Mostra isso daí, cria esse contexto da apresentação, né? A gente estava agora há pouco falando de cafeteria. Pô, tem 2 tipos de cafeteria que a gente vai. Cafeteria que valoriza o ambiente, né, os relacionamentos, as pessoas lá tomando café, e cafeteria que valoriza o café em si, sabor, né? O sabor do café em si. E são contextos, vai criando contextos diferentes para entregar aquele valor que tu quer entregar para tua audiência. Sim, até falando daquele ponto ali do ar-condicionado, assim, digamos que uma das transformações, e beleza, tem a ver com a qualidade do atendimento, tá? Então, você diz, vou dar um exemplo de contexto, você vai chegar, você vai fazer stories, por exemplo, olha, tô chegando aqui, a gente tem aqui um desafio que é tal e tal coisa, um ambiente aqui que ele é muito amplo, então tem um pé direito muito alto, então a gente vai acabar utilizando uma maneira assim, putz, a gente vai ter que acabar quebrando lá. E aí você filma, mostra que vocês estão limpando tudo, deixando impecável. Olha, agora daqui a 30 dias eu vou passar aqui para poder verificar como é que ele tá e assim por diante. Então você vai mostrando, criando esse contexto sobre como funciona o teu trabalho e que, como o Tavo disse, provando que aquilo que você fala realmente acontece. Porque falar até papagaio fala. Então, você ir lá e mostrar, tipo, a sujeira, como tu disse, tudo isso é mostrando um contexto, né? Você diz, pô, a minha cafeteria aqui, o foco, cara, é construir conversas, fortalecer laços de amizade. Tem uma cafeteria que a gente vai, eu faço stories direto, que dentro da xícara eu acho que tá escrito: quem toma café faz amigos. Então, assim, eles criaram todo o ambiente para fortalecer a amizade, o bate-papo, a risada. Então, assim, o contexto tem que favorecer isso. E não só o ambiente lá, a comunicação que você tem que demonstrar isso. Não adianta você só ser e não demonstrar. Assim, esperar que as pessoas vão adivinhar e ver e perceber isso. Assim, você tem que falar, mostrar no Instagram, criar conteúdo sobre amizade, relacionamento e assim por diante. Porque tem gente que fala, mas eu vou ficar me achando nas redes sociais, mostrando o que eu faço. Vai, bastante, querido, querida. Porque o que acaba acontecendo? Primeiro, ninguém paga suas contas. Segundo e mais importante, se você não comunicar, ninguém vai saber. Porque o que é óbvio pra mim não é óbvio pra você e vice-versa. Então a gente sempre, mas é óbvio que o meu café não sei o que. Não é óbvio que o seu café não sei o que. Você precisa comunicar para que as pessoas sejam atraídas por isso. Eu gosto muito da Polishop, né? Eles são campeões em criar contexto, né? Porque qual que é o lema da Polishop? Os nossos produtos são os mais tecnológicos das suas categorias. Então eles gostam de falar do alto nível de tecnologia dos eletrodomésticos, das coisas que eles vendem. Então, por isso que se você entrar na loja da Polishop, parece um parque de diversão de adulto. Daí tem lá coisa de massagem, tem negócio para tu pular, tem negócio para fazer pipoca, tem negócio para A, para B. Então, eles criam todo esse contexto para ajudar a pessoa a tomar a decisão. Aí agora o desafio do empreendedor é o quê? Como é que ele vai fazer a pessoa se sentir desse jeito no Instagram? Uhum. Como é que eu vou jogar com a pessoa? Como é que eu vou brincar com a pessoa? Como é que eu vou fazer com que a pessoa se sinta exercitando a tecnologia ali no dia a dia? Você pode rechear o seu perfil de gamification, de brincadeiras, de A ou B. Qual produto você prefere? O liquidificador Ninja ou a nossa pipoqueira? Sim. E por aí Sim. vai. Então, quem é você fazendo pipoca? Quem tipo, é você fazendo pipoca? Sei lá, alguém fazendo de uma maneira mais artesanal ou alguém fazendo de uma maneira super tecnológica e tal. Isso. Então, sim, você vai transformando isso, super bom exemplo, transformando isso no dia a dia ali. Outra pergunta muito comum que a gente recebe é: legal, entendi, até teve um episódio da humanização das empresas que a gente fez, que eu acho que é o 38, se eu não me engano. A gente fala muito de humanizar, que a marca tem que ter valores humanos e assim por diante, e aí as pessoas perguntam, então eu posso compartilhar coisas do meu dia a dia
no Instagram da minha empresa? Então, aí depende do contexto. É real, depende do contexto que você vai criar, tá? Então assim, sei lá, você é um dentista, tem uma clínica odontológica. Pô, posso mostrar que eu tô saindo do CrossFit? Que eu faço CrossFit? Assim, depende. O que você quer transmitir pro teu público que você tá indo pro CrossFit? Tipo, você quer vender valores de saúde? Então você tem que criar e explicar o contexto. Você vai dizer, olha, venho no CrossFit, tipo, assim, eu acredito que a saúde começa pela boca, mas você tem que cuidar do corpo como um todo. Por isso, etc., pra mim, começar o dia com exercício é a coisa mais importante. O Marcelão, amigo nosso, Marcelo Germano, ele sempre posta todo dia de manhã, ele trabalha, ensina empresas a acabarem com caos, gestão e assim por diante. E aí de manhã ele posta hashtag sai do sofá e ele tá fazendo exercício físico às 6 horas da manhã. E ele fala, o dono da empresa tem que ter energia para poder resolver os problemas que geram caos na sua empresa. Existe um contexto, entende? Então assim, pô, sei lá, você vende semijoias. Posso filmar eu fazendo exercício físico? Não sei. Depende do contexto, você pode dizer, olha, eu acredito que você merece ser a sua melhor versão e você tem que estar sempre linda e exercício ajuda você a ficar com a alma mais leve. Sim. Entendeu? Então assim, são contextos diferentes para a mesma atividade. Sim, até esses dias eu segui uma nutricionista e ela toda fitness e é tudo low carb, low isso, low aquilo. e daí ela tirou uma foto na pizzaria tomando vinho. E daí, tipo, foi muito engraçado, porque eu comecei a ler os comentários e a galera, nossa, que decepção, não sei o quê. E ela respondeu para algumas das pessoas, você pelo menos leu a legenda? E na legenda tava um texto do tipo, permita-se, né? Uhum. Não seja tão ferrenho com a dieta, cara, se permite tomar um vinho. Ela falou assim, puta, pra mim é mais importante eu estar com a minha família, comer uma boa pizza, poder tomar um bom vinho, do que, cara, ser neurótico com a dieta 100% do tempo. Assim, eu acredito em equilíbrio, em a pessoa poder se permitir, então super legal, tem a ver com isso daí, né? É isso, é o contexto dela, ela mostra, tipo, ela tem a ver com o posicionamento dela, mostrar a vulnerabilidade de não ser estrito, e talvez tenham outros que acreditam o contrário, assim, não estamos aqui cagando regra em relação a como você tem que relacionar a sua saúde. Sim. É entender o contexto. Teve uma cliente arquiteta uma vez que me perguntou assim, olha, eu tô indo a Portugal, tirar férias, você acha que eu tenho que mostrar que eu tô tirando férias? Assim, Depende. de novo, depende. Cria o contexto. O que tem que pensar, cara? Lembra, tudo começa com o cliente ideal. Quem que te acompanha e, assim, anota bem isso, tá? Quem que te acompanha e por que essas pessoas acompanham o perfil da tua empresa? Por que alguém acompanha o teu perfil, você como arquiteta? Claro, cada arquiteto tem o seu posicionamento, seu diferencial de valor. Mas assim, a pessoa tá ali por quê? Ela quer melhorar o ambiente dela, ela quer aprender sobre isso e tal. Então imagina o seguinte, se você for a Portugal e tá tirando férias, que contexto que você pode ensinar, gerar valor pro teu público com o que você tá vendo lá em Portugal? Qual que é o teu olhar que você pode gerar pro teu público? Cara, se eu mostrar coisas relacionadas a arquitetura, estilo, história, que tem a ver com o contexto de arquitetura. Pô, sou personal trainer e tô indo para Portugal. Ou tenho uma doceria, tô indo a Portugal. Entende que o lugar é o mesmo, assim como eu estava falando de exercício físico, o lugar é o mesmo, só que o contexto que você vai criar e falar é um contexto diferente. Sim, o personal trainer pode notar como que as pessoas cuidam da saúde delas, como é que é a rotina das pessoas em relação à sua saúde. A doceira pode falar dos doces que tem lá, pode falar de novidades que ela pode trazer em relação a insights que ela teve para a doceria dela. Então tudo depende da visão que você vai ter sobre aquilo que fizer. Não dá para simplesmente... E eu sou péssimo fazendo stories, né? Às vezes quando a gente vai em evento, eu chego no evento e falo, nossa, que legal, daí saio fazendo stories, daí o Evandro me dá uns tilt e fala, tá, pelo amor de Deus, explica o contexto, não simplesmente um evento do nada, Um monte de gente lá nos stories, as pessoas não vão entender.
grava um vídeo, explica, olha pessoal, estamos chegando no evento aqui, é um evento sobre isso, durante o dia eu vou dar sacadas sobre isso, coisas que eu aprendi no evento, etc, etc. Vai criando o contexto, vai fazendo a pessoa se acostumar com aquele negócio, porque a sua vida daqui a pouco vai estar uma novela e se você souber fazer isso com maestria, vai ter bons resultados no seu negócio. Isso é perfeito. Isso dos stories, assim, do contexto dos stories, o abrir o contexto faz toda a total diferença. Sei lá, do nada, você tem uma pizzaria, do nada aparece um stories assim de um navio, tipo, você fazendo um cruzeiro, né? Do nada, não fala nada. Cara, assim, nada vezaço. O que isso tem a ver com a vida? Agora, se você grava um stories, explica, olha, quero agradecer e assim por diante, tô vindo aqui por causa disso, daquilo outro. Você explica o contexto, mostra o que está acontecendo e fecha o contexto. Você abre, mostra e fecha o contexto. Então, tá indo fazer um curso, uma especialização? Pô, tô indo lá pegar de novo, tô indo aprender um tipo de torta diferente e fazer especialização com um dos melhores do Brasil. Não tem problema, você olha, aí você filma o aeroporto. Agora, pessoal, tô indo lá, é um curso assim, eu vou trazer novidades para vocês, vou mostrar o que tá acontecendo nos bastidores, e aí, entendeu? Abre o contexto, mostra, fecha o contexto. Tem uma mentorada nossa que ela faz isso muito bem, que é a Juliane, da Que Tal Motel. Ela tem uma rede de motéis lá esqueci o nome da cidade dela, e ela, todo dia ela entra nos quartos, filma os quartos, olha só os mimos que a gente preparou para vocês, olha só como é que a gente tá cuidando da cama, olha só a banheira, tá limpinha, foi higienizada, não sei o que, pro pessoal. Ela fala que o pessoal tem super nojo de banheira de motel, daí fica lavando antes de usar. Então, pô, vai mostrando esse contexto, entende o teu público, entendeu? E daí vai fazendo o pessoal se acostumar com aquele ambiente. O pessoal vai se vendo naquele ambiente. Isso entendeu? Até, por exemplo, ela grava o público dela são casais apaixonados. Sim. Então, ela vai lá e grava um vídeo, ela vai entregar um conteúdo, uma informação sobre como surpreender a esposa. Beleza, é uma informação, é um conteúdo. Ela vai dizer, sei lá, vai entregar uma informação sobre aquilo. Uma coisa é ela gravar isso num fundo branco, outra coisa é ela gravar, falar a mesma coisa, só que sentada dentro do quarto. Então, só aquele contexto ali, a pessoa já se imagina, já vê, já entende do que ela está falando, só pelo contexto visual que aquilo foi mostrado. Então, uma outra maneira de você entender o contexto, de criar o contexto que a informação vai ser entregue, né? Sim. É por isso que a gente costuma dizer que se você se tornar aluno dos nossos materiais, você vai perceber que a gente nunca fala que produto, atendimento, serviço de qualidade é um diferencial. Se você não tem condições de provar esse diferencial e que realmente é diferente, não fale que é diferencial. Simples assim, porque as pessoas, na cabeça delas, elas entendem que atendimento, produto, serviço de qualidade é o mínimo que você tem que ter. O mínimo obrigatório que eu espero quando eu vou comprar alguma coisa. Exatamente. Agora, é realmente um diferencial meu, cara, mostra isso no dia a dia, vai contextualizando, mostrando o porquê de cada coisa. Isso Uma outra coisa relacionada também ao poder do contexto é entender a hora que a gente vai fazer a oferta de venda dos produtos e serviços. Tem um mecanismo, tem um episódio que nós fizemos que chama o mecanismo das vendas escondidas, que nós falamos ali sim do momento certo de você fazer a oferta de um produto ou serviço, porque se você perceber a maior parte do conteúdo que a gente faz aqui no podcast, a gente está falando sobre relacionamento, sobre chamar atenção, sobre como você atrai uma comunidade de fãs que vai interagir e assim por diante. E muita gente fica perguntando, tá, mas quando que eu vou vender? Tem um episódio específico sobre isso, mas o que eu quero te explicar aqui sobre o contexto é que tem a hora certa, o momento certo, para a pessoa certa de você oferecer o produto ideal para ela. Então, o que gera rejeição na hora das vendas? Quando você oferece um produto ou um serviço para a pessoa errada ou no momento errado. Tipo, oi, tudo bom?
Acabei de conhecer, a pessoa acabou de seguir o seu perfil, você já vai lá e já manda. Acompanhe aqui as nossas novidades, acabou de sair. Cara, é o momento errado. Você tá recém iniciando um relacionamento ali com alguém que começou a te seguir. Você já vai lá e já quer oferecer um produto para ele. Então assim, momento errado. Talvez o produto é certo, a pessoa tá certa, mas é o momento errado. Sim. Então a gente o contexto, a gente cria um contexto para depois oferecer o produto. Então, digamos, sei lá, você tem loja de roupas. E aí você vai lá, vai vir agora a coleção de verão. Então você cria um contexto, que vai criar um contexto, vai criar uma série de conteúdos sobre a tendência do verão, o que vai vir, mostra como se vestir, moda, estilo relacionado a isso, e aí vai lançar vai chegar, mostrar as novidades. Olha, e terça-feira que vem vai ter live com os produtos que chegaram pro verão. Então tu criou um contexto para fazer aquela live e fez aquela live que tem a ver com que, enfim, com o que está acontecendo no momento e assim por diante. Perfeito. Que tu vai acostumando a pessoa com aquele ambiente. Então, nesse mesmo exemplo, cara, a tendência agora é o amarelo. E daí você começa a falar da importância do amarelo, porque ele se tornou tendência. Vitrine vira isso. E daí depois você vai mostrando a sua loja abraçando aquela tendência. Olha só, nossa vitrine tem produtos amarelos agora, olha essa nova coleção, olha só o que a gente pensou para isso. Vai criando esse contexto e a pessoa vai se ambientando, se acostumando, na hora de vender é muito mais fácil. Perfeito. Até como diz uma famosa frase, que o conteúdo ele é rei, mas o contexto ele é o reino, onde esse rei habita. Então a gente fala muito de conteúdo influente, a gente até gravou outro episódio também dos 3 P's do conteúdo influente. O conteúdo de fato é o meio como você vai atrair novas pessoas, como você vai se relacionar com as novas pessoas, mas não é só a informação entregue, não é eu já dei dicas e não funcionou. Então não é só dar as dicas, tem que entender o cliente ideal, o contexto que você cria para entregar aquela informação. Perfeito, gente? Espero que tenha tido bons insights. Se você não compartilhou ainda, compartilhe esse episódio com outros donos de negócios locais que precisam ouvir isso. Acompanhe a gente lá no Instagram, @agenciamito, e assista também a Masterclass, onde a gente explica os 5 passos para você construir a sua marca de valor, ter uma fila de clientes, conseguir com que os seus clientes percebam o valor naquilo que você faz e paguem o preço sem ficar choramingando. Você encontra o link da Masterclass ali no Instagram, no nosso site, só pesquisar que você vai encontrar. Beleza? Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.